o trabalho dele trouxe uma coerência incrível para aquilo que eu via quando eu era criança. As gírias de terreiro, eu tive a grata oportunidade, dos terreiros que minha mãe trabalhou, de ter, era umbanda, né, mas ter gira de orixá. Ou seja, os médiuns incorporarem ali, vibrarem os seus orixás. As mulheres, as sereias, né, mãe Iemanjá, as mães Oxuns, que vinham chorando, elas vinham ali de um jeito, todas as mães Iemanjás, elas vinham ali sentadas no chão, derramando litros ali de lágrima, era uma coisa incrível. E eu via aquilo e falava assim, como assim, né? Qual que é a necessidade desses seres espirituais estarem aqui? Porque eu não via mãe Iemanjá só no azulzinho. Eu via mãe Iemanjá um azul mais branco, mais amarelo. Eu via luzes e cores de todo jeito. Gira de manhã é o que mais me marcava de criança. Porque eu via as médiums, né? Uma ali, os olhos fechados, mão no peito e abanando a mão desse jeito, a outra ali empunhando uma espada e cada uma pulsando um esquema de luzes e cores diferentes. Não tinham duas, até tinham duas, três médiums ali parecidas, mas nenhuma igual à outra. Absolutamente nenhuma. Era como se tudo ali fosse, né, aquela egrégora de Mamãe Ançã, mas cada uma pulsando de uma forma. E eu, quando eu falava isso para minha mãe, falava isso para as outras pessoas ali que eu podia falar, né? Ixi, esse menino é doido. E o menino era mais doido ainda quando ia no terreiro, né? Os médios antigos olhavam para mim assim e falavam, vixe, ele veio. Por quê? Se eu olhasse para alguém e falasse assim, ah, esse aí não tá, pronto, pronto. A espada de São Jorge... Já causava o tumulto ali. A espada de São Jorge cantava em mim. Mas esse negócio aí da cor, você falou, eu achei interessante porque eu também sempre fui assim. Às vezes o pessoal fala assim, não, Ogum é vermelho, Iemanjá é azul claro, e às vezes não, Às vezes não. Exatamente isso. Só que aí, depois de um bom tempo, né, eu voltando lá, as coisas que eu via, a essência primordial, ela traz uma, duas cores. Por exemplo, a essência primordial de Pai Xangô é aquele vermelho que leva ao marrom. Mas quando ela se desdobra no multicolorido. Eu via a impostação energética, magnética, vibratória, espiritual de Pai Xangô todo cristalino, todo branco. Eu olhava e falava assim, nossa, o Xangô albino, né? Não falava desse jeito, mas né, a gente pensava assim, olhava. Ia parecer uma coisa mais de Oxalá, lindo, né? Exatamente, exato. Não era tudo que eu via também. E até hoje, né? Até hoje, algumas pessoas, quando perguntam, eu falo, não, clarividente para mim é quem vê o que quer na hora que quer. Acho legal quando o Wagner, né, fala, pulsei uma luz lá no frontal e abriu. Não, comigo não acontece. Às vezes ele fala com você assim, ó. Aí você fala, e aí? Ele, não, nada. Clarividente para mim é quem vê o que quer na hora que quer. Eu vejo o que é possível na hora que eles entendem que é possível ver, né, que é útil. Muitas vezes eu lembro nesse processo de aprender sobre as ervas, eu era levado para alguns lugares, eu olhava um monte de coisa e falava, tá, e aí? E agora, né? Falei, agora? Olhou? Viu? Falei, olhei e vi. Falei, então tá, então guarda para você. Aí passavam meses, às vezes passaram anos para aquela cena voltar. Eu falei, então era por isso. Era isso que vocês se referiam lá atrás. Né? É um aprendizado que ele vai ficando, ele vai encontrando espaço e conforme você vai buscando, ele vai se localizando. O campo, por exemplo, da Arruda, você falou isso, me surgiu essa questão. O pessoal está participando aqui, pessoal, já vou ler os comentários aqui. O pessoal muito carinhoso aqui, dando aí a saudação, né, pedindo a benção do paizinho aí, família Ventania, né? Família Ventania. Pessoal, tá tudo aqui participando, eu já vou dar uma lida aqui, pessoal. E a questão do campo vibratório, por exemplo, de uma planta, o pessoal sintoniza muito na cor verde, mas também tem isso, né? Tem, e isso nos remete ao entendimento da associação erva-orixá, né?
Por isso que a orientação da espiritualidade não foi para que a gente se fechasse nesse campo, porque eu poderia fazer isso, né? Falar assim, olha, eu atribuo a Arruda a Xangô, a Pai Xangô, a Pai Ogum, uma vibraçãozinha lá de Mamãe Yansan e a Exu. Fala, tá, e pronto. Eu sei quem é Pai Xangô, eu sei que é o Pai Orixá da Justiça, eu sei quem é Pai Ogum, é o Pai Quebrador de Demandas, é o Pai da Lei, eu sei que, né, é Mãe Yansan, Exu, e pronto, eu me fecho ali. Mas o campo energético da planta diz muito sobre ela e todas as associações que nós podemos fazer. A Arruda, por exemplo, todas as plantas têm uma natureza vegetal, isso é redundante, né? É pleonásmico eu falar isso. Toda planta carrega uma estrutura primordial vegetal, qualificada por um segundo, terceiro e até quarto elemento. Essa estrutura vegetal, da Arruda, por exemplo, ela é qualificada pelo elemento ígneo. Ela é qualificada pelo fogo. Você fala, nossa, é por isso que ela é uma erva quente? Não, a classificação é outra coisa. Ela é uma planta cuja aura, cujo campo vibratório, pulsar energético, magnético, vibratório dela, está associado ao elemento fogo, e ela começa com anéis, né? Anéis, silhueta. Imagina uma silhueta desse massinho de erva aqui, e ela tem o primeiro anel, um verde um pouco mais escuro, quase ali da capa do livro, esse aqui, né? Poderosíssimo Rituais com Ervas, Banhos, Defumações. Vamos mostrar aqui, pessoal, aqui, ó. Capa do livro. Rituais com Ervas, Banhos, Defumações e Benzimentos. A obra-prima aí do nosso querido Adriano Camargo, herveiro. Nós vamos falar mais aprofundadamente depois. Aí aqui é essa primeira camada, né, que remete ao elemento primordial, depois ela vai se modificando. Imagina um arco-íris aqui em volta, né? Só que existem algumas dessas camadas aqui que elas ainda são incompreensíveis pela nossa retina, pela incidência de luz na nossa retina. Nós não encontramos ainda comprimento de onda para elas. Então essas camadas a gente associa assim, né? Ela vai... o verde a gente dispensa, porque afinal é o vegetal. Eu falo, ela vai de um amarelo intenso ao vermelho sanguíneo, aquele vermelho muito forte. É o que ela pulsa. E o que determina o pulsar mais ou menos intenso? É o caminho que eu dou para a Arruda. Porque esses elementos, eles não são dotados de vontade própria, de uma estrutura espiritual como nós entendemos e conhecemos. Nós chamamos damos algumas denominações para esses campos, né? E esses campos, eles reagem aos nossos impulsos humanos, né? Já disse Mestre Cristo Jesus, né? Sois deuses, operem milagres, façam milagres, né? Nós temos sim, em função do nosso magnetismo humano, esse magnetismo cétuplo, esse magnetismo que compreende outros magnetismos, e pode ao mesmo tempo estar bem num sentido e mal em outro, né? Você pode estar muito bem na fé, uau, estou vibrando fé, estou indo lá na igreja, no terreiro, no meu templo, estou fé o tempo todo, mas sei lá, meu relacionamento está uma droga, né? Os seres da natureza, normalmente eles olham para a gente, são lineares, binários, né? Eles olham para a gente e falam assim, eu não entendo essa doideira de vocês, como é que você pode estar feliz agora e triste aqui? Como é que você pode estar bem aqui e mal aqui, né? Eles precisam conviver com a gente para compreender isso. As ervas, elas pulsam de acordo com a nossa, como eu sempre falo, necessidade e oportunidade, de acordo com que você se relaciona com ela. Quando a gente fala ativação da erva para um banho, para um preparo, né? As ervas, elas sempre foram ativadas de forma natural, empírica. Os irmãos dos cultos de nação, eles têm o quê? Os cantos, a reza da erva. Ele tem um sistema para colher essa erva, um horário de colheita. Ele vai lá naquele horário, no horário onde a presença de alguns elementos naturais estão mais ou menos intensos na erva, e ele colhe essa erva com um propósito. Eu não vou falar de intenção, vou falar de propósito, porque intenção qualquer um tem. Né? Vamos colocar propósito, ele tem um objetivo. Ele colheu essa erva com esse objetivo, essa erva traz este pulsar. Ele cantou para a erva, ele se identificou.
Tem uma máxima de origem afro que diz: a gente só controla aquilo que a gente sabe chamar, né? A gente tá, legal, você tá passando do outro lado da rua, eu falo, ô moço, ô rapaz, oi, você aí. Você pode olhar e não olhava. Quantos moços, quantos rapazes podem ter ali em volta? Mas se você estiver lá na rua e falar, Rafael, naturalmente você vai olhar. Eu sei quem é você, eu sei te chamar, eu chamei a sua atenção e naturalmente você vai parar, olhar e falar, opa, tudo bem aí? O que você espera de mim? É exatamente assim que a erva faz. Se você está aqui, eu te convido a se inscrever no canal Casa Filhos do Todo, que está aqui na descrição. É uma iniciativa da equipe Filhos do Todo para trazer um conteúdo espiritual na tua vida. Através da orientação dos guias espirituais, iremos compartilhar conteúdos semanalmente nesse canal. Inscreva-se aqui na descrição. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.